vocês? Saudade de todos. Vou explicar hoje sobre o Simple Future, que é o futuro simples. Vou fazer uma revisão aqui para vocês. Espero que vocês entendam o conteúdo e preparem-se para a prova, tá? Vou explicar para vocês primeiro o future com will. Nós vamos ter aí na língua inglesa o futuro simples com will e com going to. Então você vai ter que saber para qual situação você vai utilizar cada um desses. Nós vamos iniciar com will. Em quais situações nós vamos utilizar aí o will? Primeira coisa, para decisões espontâneas, ou seja, decisões que são tomadas na hora. Vamos supor que a gente está no parque, estou no parque com uma amiga minha e ela perdeu o celular. E eu decido ali na hora que eu vou ajudar ela a fazer alguma coisa, eu vou ajudar no futuro. Por exemplo, eu vou te ajudar. Então eu utilizo o will porque é uma decisão espontânea, refere ao futuro, mas eu decidi na hora. Então a frase aí seria I will help her. Então eu vou ajudá-la. Então nós vamos utilizar o will nessa frase por quê? Porque foi uma decisão que foi tomada na hora. Promessas. Quando eu faço uma promessa a alguém, nós vamos costumar utilizar o will, porque não é certeza que você realmente vai cumprir aquilo ali. Então eu posso falar o seguinte: I promise I will buy the computer for you. Então eu prometo que eu vou comprar aquele computador para você. Também vai ser utilizado para previsão do tempo. Eu posso dizer o seguinte: It will rain. Então vai chover. É certeza que vai chover? Ninguém sabe, tá? O céu pode estar com nuvens escuras, mas não é certeza se vai chover. Então, quando eu vou me referir à previsão do tempo no futuro, eu vou utilizar o will porque não é certeza. Ideias de incerteza, tá? Eu até coloquei algumas palavrinhas aqui que dão essa ideia de incerteza. Por exemplo, se eu quero quero utilizar uma frase aí com if. If dá a ideia de se. Então, se eu tenho aí, se você fizer alguma coisa, se ele for, se eu for, se ela fizer alguma coisa, não é certeza, tá? Então, nós vamos utilizar o will. Por exemplo, a frase If I speak English, I will go to the USA. Então, se eu falar inglês, eu vou aos Estados Unidos. Por que nós vamos utilizar o will? Porque quando você usa o if na frase, você está dando a ideia de incerteza, então você tem que utilizar o will. Outra coisa que é bastante, outro termo que é bastante utilizado aí com will, think. Se eu falo o seguinte, I think I will go to Brazil. Eu acho que eu vou ao Brasil. Quando eu utilizo I think, eu acho, eu estou dando ideia de incerteza. Então é óbvio que eu tenho que utilizar will. Outro termo aí que nós também utilizamos bastante com will, maybe, que significa talvez. Se eu utilizo aí o talvez em uma frase, eu não estou dando certeza, a ideia de incerteza. Se eu falar o seguinte, maybe I will go to the party, talvez eu vá à festa. Estou colocando aí a frase no futuro, mas eu estou utilizando o termo maybe, que significa talvez. Então lembre-se, o will vai ser utilizado quando? A minha frase dá a ideia de incerteza, quando for utilizada com previsão do tempo, ou quando for aí uma situação ou uma ação que foi decidida na hora, tá? Uma decisão momentânea. Para que vai ser usado também o will? Prever fatos e acontecimentos. Exemplo, the online courses will continue to increase in next years. Ou seja, os cursos online vão continuar, se expandindo, crescendo nos próximos anos, ou pelos próximos anos. Quando nós utilizamos isso aqui, prever fatos e acontecimentos. É certeza que os cursos online vão continuar se expandindo nos próximos anos? Não, mas é uma previsão do que pode acontecer. Então, quando é uma previsão, nós temos que utilizar aí o will, ok? Aqui embaixo nós temos indicar decisões tomadas no momento da fala. I will go to the bakery. Does anyone want something? Eu vou à padaria. Alguém quer alguma coisa? O que dá a entender essa frase? Que foi uma decisão tomada no momento da fala, ou seja, ele decidiu que ia na padaria aquela hora. Então ele vai utilizar o will, tá? Embaixo, oferecer ajuda ou fazer um pedido. Um exemplo aqui da frase seria Anne, will you lend me your car? Anne, você me emprestaria o seu carro? Ou você vai me emprestar seu carro? Então, a pessoa está fazendo um pedido. Então, quando a pessoa faz um pedido ou quando oferece ajuda, ela também vai utilizar aí o will, ok? Temos aqui affirmative form, que é a forma afirmativa. Como é que funciona? Acrescenta-se o auxiliar will, que é a palavrinha, o termo que vai colocar nossa frase no futuro, ao verbo no infinitivo sem to. Ele vai vir sempre depois do sujeito. Como é que funciona aqui? Nós temos um exemplo de frase. My brother will arrive tomorrow from New Zealand. Ou seja, meu irmão vai chegar amanhã da Nova Zelândia.
Como é que funciona? Observem que o will está entre o sujeito e o verbo. Ou seja, alguém vai fazer alguma coisa. Então, o will, ele não tem especificamente uma tradução, mas ele vai colocar toda a nossa frase no futuro. Quando eu coloco esse will antes do meu verbo principal, eu estou indicando aqui que alguém ou algo vai fazer alguma coisa. Outra frase que nós temos é I will call you next week, ok? Eu vou te ligar na próxima semana, ok? Então, isso aqui tá dando ideia de quê? De incerteza. Vou te ligar na próxima semana, mas a pessoa não confirmou nada, não deu nenhuma certeza. Observe novamente que o will, ele fica entre o sujeito e o verbo. Ou seja, eu vou fazer alguma coisa. Então, eu vou te ligar na próxima semana, tá? Nós temos aqui negative form ou negative form, que é a forma negativa do simple future com will. Basicamente, você vai pegar a palavrinha not e colocar depois do will, tá? Acrescenta-se o will not ou a forma contraída won't ao verbo no infinitivo. Exemplo, I will not get there on time. Eu não vou chegar a tempo, eu não vou chegar lá a tempo. Então, nós temos aqui will, tá? E logo depois, quando é forma negativa, eu só acrescento not depois dele. Não mudo mais nada. Embaixo nós temos a frase She will not have hamburger and fries. Vegetables and steak, please. Ou seja, ela não vai ter hambúrguer e batatinha frita. Ou ela não vai ter hambúrguer e batata frita. Vegetais e carne, por favor. Então, como é que vai funcionar a forma negativa com will? Você vai pegar o not e colocar depois do will. Bem simples. E interrogative form seria a forma interrogativa. Como é que funciona? Acrescenta-se o auxiliar will antes do sujeito, seguido do verbo no infinitivo. Basicamente, você vai pegar o will e vai levar ele para o início da frase, tá? Quando o will está no início da frase, eu já sei que aquela é uma pergunta no futuro. Então, tem aqui a frase. Will you help me with this? Você vai me ajudar com isso? Então, observe que na pergunta, o will veio aqui para o início da frase. Eu tenho aqui o exemplo de uma frase nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Como é que vai funcionar? Esse aqui é utilizando o will, não esqueçam. Na forma afirmativa, eu tenho o will entre o sujeito e o verbo. Então, aqui tem a seguinte frase. She will go to the supermarket right now. Ou seja, ela vai ao supermercado agora. A forma negativa dessa frase, basta pegar o not e acrescentar depois do will. Então, seria o seguinte. She will not go to the supermarket right now. Ela não vai ao supermercado agora. E para a forma interrogativa, eu vou pegar o will da frase e passar para o início. Então, eu tenho o seguinte aqui. Will she go to the supermarket right now? Ela vai ao supermercado agora. Então, observe a estrutura da frase. Forma afirmativa, sujeito, will, verbo. Forma negativa, sujeito, will not, mais verbo. E forma negativa, eu tenho aqui sempre o will na frente, depois o sujeito e depois o verbo. Eu coloco o will na frente e vou repetir o resto da frase, tá? Outro exemplo que nós também temos nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. I will call you soon. Eu vou te ligar em breve, vou te ligar logo. Observe que nós temos sujeito, will, verbo. Então, eu vou fazer alguma coisa. Embaixo, forma negativa, eu pego o not e acrescento depois do will. I will not call you soon. Eu não vou te ligar em breve, eu não vou te ligar logo. E a forma interrogativa, eu pego o will e coloco no início da frase. Então, ficaria Will I call you soon? Eu vou te ligar em breve, eu vou te ligar logo. Agora, nós temos aqui o future com going to. Lembrando, future com will. Nós vamos utilizar para ideias de incerteza, ações que foram decididas na hora, ações momentâneas, previsões de tempo e previsões de futuro, tá? Então, tudo que for ideia de incerteza, nós vamos utilizar com will. Future com going to. Nós vamos utilizar aí para ações que dão ideia de certeza. O future com going to vai ser utilizado para ações planejadas e ações que dão ideia de certeza. Então, will, nós vamos utilizar aí para incerteza, coisas que não foram planejadas, coisas que foram decididas na hora, previsões para o futuro. Então, tudo que dá ideia de incerteza, will. O que foi ideia de certeza ou uma coisa que foi planejada, going to. Tá? Os dois significam a mesma coisa. Vamos colocar a nossa frase ou o nosso texto no futuro. Então, nós temos aqui o going to e tem também uma segunda opção, que é a forma contraída desse going to. Para que vai ser utilizada a forma contraída? Vai ser utilizada em situações informais. O significado vai ser o mesmo no going to, tá? Os dois vão colocar a nossa frase no futuro simples. Aqui tem um exemplo utilizando going to e o gonna, tá? Significa a mesma coisa. Se você utilizar going to, tá certo. Se utilizar gonna, também. Exemplo, you are going to go to the party, ou seja, você vai à festa. Lembrando que quando tem o uso do going to, dá ideia de ação planejada ou ideia de certeza.
E aqui embaixo nós temos a mesma frase, o mesmo significado, só que utilizando essa forma contraída, que é utilizada para situações informais. Então nós temos aqui, you are gonna go to the party. Você vai à festa. O significado é o mesmo, mas observem o seguinte, para que vai ser utilizado esse gonna? Situações informais e para o processo da fala ficar mais rápido, tá? Para falar o inglês mais rápido. Affirmative form, que é a forma afirmativa, nós temos aí uma estrutura bem específica para o uso do going to. Vai ser sempre necessário utilizar o verbo to be. Então, não esqueçam de estudar os pronomes, tá? Então, se você utilizou a forma correta do going to com o verbo tudo certinho, mas você errou o verbo to be, a sua frase está toda errada. Nós temos aqui dois exemplos. O primeiro, I am going to buy some books tomorrow. Ou seja, eu vou comprar alguns livros amanhã. Observe o seguinte, eu tenho aqui o meu sujeito, que é I. Depois eu tenho o verbo to be, que é o verbo de acordo com o meu pronome, tá? I. E depois eu tenho o going to. É basicamente essa a estrutura da forma afirmativa. Embaixo a mesma coisa. She is going to sell her car. Ela vai vender o carro dela, ela vai vender o seu carro. Então nós temos aqui she, que é o nosso sujeito. Is, que é o verbo to be, está de acordo com o pronome. Então eu não posso colocar aqui, por exemplo, she am ou she are, porque o verbo to be do pronome he ou she é is. Então, she is going to sell her car. Ela vai vender o carro dela. Então, sempre se atentem à questão do pronome com o verbo to be correto. Então, a estrutura vai ser sempre essa. Sujeito ou pronome, verbo to be e going to, na forma afirmativa. Na forma negativa, basta eu pegar o not, que vai colocar minha frase da forma negativa, e colocar depois do verbo to be. Então, nós temos aqui na negative form, I am not going to buy some books tomorrow. Eu não vou comprar alguns livros amanhã, ou não vou comprar os livros amanhã. I é o meu sujeito. Aqui, logo em seguida, eu tenho o verbo to be, que está de acordo com esse sujeito, que é o pronome I, ou seja, I am. Eu não posso colocar I are ou I is. Tem que colocar o verbo to be de acordo com o meu sujeito. Então, I am not, o not aqui na forma negativa, e depois o going to. Então, eu tenho o not coloca a minha frase na forma negativa e o going to que vai colocar no futuro. Então, I am not going to buy some books tomorrow. Lembrando que se eu quiser colocar na forma contraída, que é utilizando na forma informal, eu posso colocar aqui no lugar gonna. Não vai alterar o sentido. She is not going to sell her car. Ela não vai vender o carro dela. A mesma coisa. Sujeito ou pronome, verbo to be adequado ao nosso pronome, o not e o going to. Então, forma afirmativa vai ser sempre sujeito, verbo to be, going to. Forma negativa, basta eu pegar o not e acrescentar depois do meu verbo to be. Interrogative form, que é a forma interrogativa, eu vou pegar o verbo to be e colocar no início da frase. E vou repetir o resto. Então, aqui nós temos, Are you going to invite Mary to your party? Você vai convidar a Maria para sua festa? Então, observe o seguinte. Aqui eu tenho o verbo to be no início e repito o resto da frase. Então, toda vez que for uma pergunta, utilizando going to, o verbo to be vai para o início da frase. Embaixo, is she going to sell her car? Ela vai vender o carro dela? A mesma coisa. Eu pego o verbo to be que está na minha frase, coloco no início e vou repetir o resto. Então, já tenho minha frase na forma interrogativa. Aqui nós temos uma frase nas formas afirmativa, negativa e interrogativa, utilizando going to. Na forma afirmativa, Mary is going to travel tomorrow. Maria vai viajar amanhã. Observe o seguinte, aqui eu tenho sujeito, verbo to be de acordo com o sujeito e o going to. Quando você não souber qual verbo to be você vai utilizar, você pega esse nome aqui, o sujeito, e troca por um pronome. Se eu for trocar Mary por um pronome, vai aparecer aqui she. Então, eu sei que com she eu vou utilizar o verbo to be is. Forma negativa, eu vou pegar o not e colocar depois do meu verbo to be. Então, ficaria Mary is not going to travel tomorrow. Ou seja, Maria não vai viajar amanhã. E na forma interrogativa, eu vou pegar o verbo to be e passar para o início da frase. Então, vai ficar Is Mary going to travel tomorrow? Maria vai viajar amanhã? Então, resumindo, o tempo verbal simple future pode ser utilizado com dois termos, com will e com going to. O will vai ser utilizado para ideias de incerteza, decisões que são tomadas na hora, previsões do tempo e previsões para o futuro, tá? Então, tudo que for ideia de incerteza, que não der certeza e não for planejado, vai ser will. Se eu tenho
tenho aí alguma coisa que dá ideia de certeza e é uma situação ou uma ação planejada, eu utilizo going to, ok? Então é isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima.